Sejam bem-vindos a Carlos Dias, nome do meu canal, mais uma vez aqui para vos trazer mais um vídeo de história. Gente, estou trazendo um exame. Esse exame eu trago a pedido de alguém que enviou-me, que está a pedir que resolva esse exame via vídeo. Tenho feito isso, mas por causa desse exame vou compartilhar convosco. Eu vou compartilhar o exame de forma que me possam também acompanhar. Vou correr bastante, mas extremamente, não quero que o vídeo seja extremamente longo. Vamos resolver o exame UP 2022. Vamos para a primeira questão. Disso ao ponto de vista epistemológico, o termo histórico significa, epistemológico, histórico significa estudar o conhecimento histórico. E para chegarmos ao conhecimento histórico, precisamos olhar para trás, para as coisas que aconteceram. Então, naturalmente que a opção correta seria a opção B, o passado. Conto não, testemunha não, trajetória não, mas o passado é mais correto. 2. A escrita cuneiforme foi inventada por volta do quarto milênio antes de Cristo, e esta escrita foi inventada naturalmente que foi mesmo pelos sumérios. Se fossem egípcios, seria hieroglífica, não é? Então são os sumérios, não é? Depois temos 3. A historiografia cristã antiga deixou os homens com uma visão curta. Por quê? Porque havia uma concepção de um ser, a obrigação de se aceitar um ser supremo, e que este ser supremo era providencialista, significava providenciava tudo que o homem pudesse precisar. Não só era uma história, era uma concepção, era uma historiografia, estou a falar já da historiografia cristã, uma historiografia universalista, que significa tudo é dentro do povo, quer judeu, quer próprio cristãos, não há nada fora disso. É de Gênesis ao Apocalipse, fora disso não há mais outra coisa, simplesmente dentro desse período. E não só é apocalíptica, né? Apocalíptica na medida em que ensina o homem que o futuro está reservado para extermínio, pelo fogo, que há uma necessidade de as pessoas se portarem. E também é apologética no sentido de prever o futuro da humanidade, não é? Para além da própria de ser teocêntrica, a historiografia cristã, teocêntrica pelo fato de colocar Deus no centro, em oposição ao antropocentrismo, que significaria colocar o homem no centro, né? 3. 4 seria o certo. 4. A história dos anais, a história dos anais incentivou o desenvolvimento da chamada história nova, uma história explicativa, problemática, profunda e total. A escola dos anais foi representada por nomes como, naturalmente a opção correta é D, Marc Bloch, Lucien Febvre e Marc Fehr. Temos noutras questões, noutras opções, o Karl Marx. Karl Marx está ligado ao marxismo, está ligado ao socialismo científico. Temos o caso de Joseph Kizerbo, historiador africano, nascido em Burkina Faso. Temos o Nicolau Maquiavel, com aquela frase: os fins justificam os meios, o dono da obra, o príncipe. Sim, Maquiavel foi mentor da concepção do Estado temporal, que significa o poder dos papas ou da igreja, e em oposição ao Estado secular que significa o Estado que é dirigido pelos reis. Em que consistia essa concepção? A opção correta é naturalmente C, na existência de um soberano independente da igreja, com centralização do poder e eleição dos dirigentes. Essa é a opção naturalmente correta. 5. No século XVII, desenvolveu-se o racionalismo e o empirismo. Identifica os seus fundadores. O racionalismo, gente, foi uma concepção segundo a qual o conhecimento se podia chegar com base à razão. E o dono o grande precursor desta concepção foi o Descartes, René Descartes, com aquela frase: penso, logo existe. Se eu consigo pensar, o meu pensamento é lógico, o meu pensamento faz sentido, então correto, não preciso fazer mais nada, estou correto, estou certo. Naturalmente que os empiristas vêm e discutem isso, né? Os empiristas já estão mais para questões
de testes, de comprovações, observações, de análises mais objetivas, né? Então, os empiristas dizem que não é somente pensar, é preciso testar, não é? Fazer um teste. Você tem corpo porque pensou que tem corpo? Não, mas é preciso também pegar o corpo, tocar, sentir os ossos para ter a conclusão correta. A opção correta aqui é a René Descartes para os racionalistas e John Locke para os empiristas. Estamos correndo um pouco com o tempo. Temos alguns nomes sonantes aqui, que é o caso de Voltaire. Voltaire teve uma concepção, é o dono da liberdade e tolerância religiosa, discutiu muito esta questão de liberdade. A igreja tem que estar, o povo tem que estar livre em relação tanto ao Estado como também à própria igreja. Não é? E as pessoas são livres de professarem qualquer religião que quisessem. Mas também temos Montesquieu. Montesquieu é o dono da concepção de separação dos poderes legislativos, jurídicos e executivos. Temos o Santo Agostinho e Eusébio de Cesaré. Esses são nomes sonantes que têm a ver com a historiografia cristã. Número 7. Na opção número 7, nós temos a história consiste na concepção dos modos de produção e identifica os defensores desta concepção. Gente, em oposição ao capitalismo, surge uma concepção de que a história é marcada pelos modos de produção, desde as origens até a atualidade, em que o primeiro modo de produção foi o modo primitivo. E depois do primitivo veio o modo escravagista. O modo escravagista substituído pelo modo feudal, o modo feudal substituído pelo modo capitalista, e que esse modo capitalista, na sua fase superior, surge o modo de produção imperialista. E que este modo de produção, por ter causado aqueles conflitos, as Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como é que a Rússia, vamos assim dizer, vai resgatar as ideias de Marx com o socialismo, discutindo essa questão desse modo de produção capitalista, trazendo um novo modo de produção, que era o socialismo, né? O próprio socialismo, que era vista como solução da guerra. Então, a opção correta é naturalmente C. 8. A África é um continente sem história. Identifica a corrente que defende este posicionamento. Naturalmente que quem está a defender isso são os eurocêntricos. Euro, que significa Europa. Europa, centro, centrista, significa centro. Quer dizer, são os que olham para a Europa como se fosse o centro de todas as transformações. Coisa que será desmentida pelos afrocêntricos. África, centristas, que é centro. Que também vão dizer, não, a África é o centro das coisas, não é somente a Europa. Bem, depois vem a terceira corrente que desmente tanto os eurocêntricos, tanto os afrocêntricos, né? Que são esses progressistas, que dizem que não se pode simplesmente limitar-se na Europa como centro das coisas, ou a África como centro das coisas. Todo mundo é personagem principal para a mudança ou evolução historiográfica, né? Ok, e quem defendia o eurocentrismo é naturalmente o Hegel. 9. Um dos principais constrangimentos da historiografia africana está relacionado naturalmente com a opção correta é D, a existência de vastas regiões de África com poucas e nenhumas fontes escritas sobre períodos e também períodos antigos. A última questão, gente, vamos até a décima questão, por questões mesmo de vídeo, não pode alongar demais. Temos 10. O tratamento das fontes na ciência histórica obedece às seguintes operações, aos seguintes passos. Gente, a operação histórica tem 2 passos, não é? Que é a análise e a síntese. Em relação à análise, tem 4 operações. A primeira operação é a heurística, a segunda é a crítica externa, depois vamos ter a crítica interna e vamos ter a quarta operação, que é a hermenêutica. Heurística é a operação eu trabalho, que consiste em recolher as fontes, os livros, os manuais, tudo. Você recolhe sem criticar, sem fazer nenhuma análise. Traz tudo aquilo que você acha que pode te ajudar. Depois disso faz a crítica externa, que é averiguar a autenticidade das fontes. Quem escreveu o livro, quem é a editora, quando é que se escreve isto, a ver a capa, essa questão é mais mesmo para questões de autenticidade. Autenticidade, veracidade, né? Mas depois vamos ter a crítica interna, que é muito para avaliar o conteúdo que tem dentro do livro, se te ajuda, pode responder às questões que você levanta ou não, né? Então você vê o índice, vê os títulos, essas coisas todas. E depois vamos para a última operação, que é a hermenêutica,
que é a interpretação dessas fontes. Naturalmente, quando você interpreta, precisa ler. Depois dessas leituras, você vai tirar algumas conclusões, e essas conclusões chamamos de síntese. Terminemos por aqui, gente. Não saia de vídeo sem deixar seu like, sem deixar sua subscrição. Compartilhe esse vídeo com os seus bradas. E só soro pelo tempo que levei sem gravar vídeo. Vou começar já. Esse vídeo gravo o nome de alguém que pediu, mas vou depois postar e vou compartilhar também o exame de forma que possam me acompanhar. E que Deus possa vos abençoar. Valeu!